Bem, Paulo, a primeira coisa acho que a falar aqui é entender a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 ela tinha um princípio que era muito em cima da questão federativa. Né? Vinha de uma época de extremo centralismo fiscal, de concentração de recursos, né, no ente central, né? E a partir da Constituição de 88 vinha essa ideia, então, de que você tinha que articular propriamente, né, as diversas instâncias de poder, e em particular, né, a questão dos estados e municípios. Só que depois da Constituição, né, nos anos 90, né, dando nome aos bois, em particular a partir do governo Fernando Henrique, começou a haver uma concentração de novo de recursos na União. Né, falando assim, cortando um pouco tem algumas passagens anteriores, mas começou a haver essa concentração de recursos, particularmente porque ele começou a aumentar a receita a partir de contribuições, né, que são coisas que não são repartidas com estados e municípios. Fora isso, ele começou a fazer uma série de desonerações em cima de recursos, por exemplo, em cima de impostos que são estaduais. Nosso exemplo aqui clássico, no momento recente, que gerou debate, deveria gerar mais debate, é a Lei Candir. Ou seja, é em cima de um ICMS. ICMS é um imposto que incide sobre a receita estadual, só que quem deu a desoneração foi o governo federal. Então, primeiro ele começou a crescer a receita dele... Só para os nossos ouvintes situarem aí, perfeito, a Lei Candir é a isenção em cima daquilo que é exportado, não é isso? Isso, exportação de bens semi-manufaturados e primários, tá? Então, no nosso caso, que nós somos produtores de petróleo, né, todo petróleo que é exportado, grande, a né? gente não recebe nenhum tributo. Só, no caso, uma compensação em tese que o governo federal deveria fazer para a gente, só que está desatualizada, está defasada o cálculo, e há toda uma perda, então, de recursos que a gente está disputando federativamente, diria eu, até politicamente muito mal. A Lei Candir só não isenta bens industriais, bens manufaturados, não é isso? Portanto, o nosso Estado se prejudica muito em função do petróleo, por exemplo. Exato, né? Um cálculo que foi feito, era o segundo mais prejudicado, né? Mas, assim, todos os estados que são muito exportadores de commodities, né, de minérios, petróleos, bens agrícolas, então todos eles são muito penalizados quer dizer, penalizados no sentido que deveria haver a compensação correta, mas acaba que essa disputa, né? Então, ou seja, ela tirou uma parte da receita dos estados, não repartiu o que foi crescendo, porque foi por contribuições, né? E fora isso, a União, né, o ente em tese federativo, né, ele que deveria articular, ele não criou nenhuma instância de coordenação institucional. Não há, ou seja, a relação do Estado Nacional com os estados e municípios, ela é no caso a caso, na circunstancial, não tem nenhuma instância disso. A única que existe, né, que se chama CONFAZ, né, que é o Conselho dos Secretários Fazendários, como o próprio o Flávio ali pincelou, né, ele gera esse problema que, em tese, é ele que deveria impedir a guerra fiscal. Mas, enfim, ele acaba que passa por cima disso, muitos incentivos são dados que não são autorizativos. Ele, de alguma maneira, não é um chancelador da guerra fiscal? Porque essas isenções estaduais não passam por lá? Em tese, só deveria haver isenções autorizadas pelo CONFAZ. Né? Mas não é isso que acontece? Não é isso que acontece. Né? Existem as dadas pelo CONFAZ e as dadas discricionariamente pelos estados. Né? E aí, essas que eles disputam. Essas não são posteriormente chanceladas pelo CONFAZ? Geralmente não. Há todo um debate. Né? O próprio STF, né, já entrou nessa questão no STF e ele não autorizou, ele mandou rever esses programas de incentivos e tal. Agora, é importante entender o pano de fundo disso, porque também a gente não pode entrar nessa coisa meio do moralismo em cima do gestor estadual. Ou seja, você não tem um plano nacional de desenvolvimento. Você não tem algo que articule, então, qual é o desenvolvimento territorial, regional, né? Então você jogou os estados e municípios meio a uma competição entre eles para atração de investimento. Né? Ou seja, não tem um planejamento organizado para propriamente a alocação do investimento no território, sem em cima de um planejamento. Ficou muito em cima podemos dizer, cortar na carne, na receita, né? E fazer uma série de outras coisas, que não é só receita, né? Dar terreno, fazer melhorias, né? Infraestruturas, às vezes,
poderiam ser pensadas de uma maneira, podemos dizer, um pouco mais organizada. E as exigências também da União em torno da chamada renegociação da dívida dos estados, Isso, e que aqui no Rio de Janeiro teve um impacto muito forte, né? Esse é o ponto mais, podemos dizer, mais recente, podemos dizer. Estou dando primeiro esse plano de fundo, né? Que isso acontece já desde, por exemplo, vamos dizer, em tese, num processo que deveria ser mais coordenativo, mas não há essas instâncias de coordenação, e pelo contrário, além de ter uma disputa entre os entes na mesma escala, né, então entre estados, com guerra fiscal, esse tipo de coisa, a própria União também não oferece anteparos para evitar isso. Mas né? As exigências da renegociação da dívida remontam aos anos 90. Isso então, já deixou aí um problema sério, aí, né? Não, mas aí tem o ponto, que é a questão dos estados. Eles têm um endividamento que foi renegociado nos anos 90 em troca de autorizar a lei de responsabilidade fiscal, né? Essa foi a moeda de troca ali, né? Ou seja, a União encampou as dívidas, né? Então pego essas dívidas, esterilizo isso, mas vocês não vão ter mais capacidade de se autofinanciar, né? Acabou com os bancos estaduais, né? Que era um instrumento de financiamento a nível estadual, e agora vai valer a lei de responsabilidade fiscal, que praticamente diz o seguinte, ou seja, independente de haver, então, uma dinâmica que tende os estados a ter um problema crônico de receita, quando tiver esse problema, você vai ter que bater na minha porta. Então, ou seja, estruturalmente, é isso que muitas vezes os liberais eles fogem dessa questão, quer dizer, pelo menos os que têm uma certa desonestidade intelectual, porque os que têm reconhecem esse problema e sabem que tem que fazer uma reforma tributária, uma reforma federativa. Mas outros que fogem, quer ficar naquele moralismo, tem que ter austeridade, tem que ter boas práticas, saber gastar o que tem e tal, ficar aquele blá blá blá, eles fogem de uma questão que tem esse problema crônico, que faz, então, recorrentemente, estados e municípios bater na porta da União, mas só que sempre nessa condição de caso a caso. E a União, então, usando do poder dela, porque ela, acho que é importante os ouvintes terem essa noção, ela tem capacidade de se autofinanciar. Ela tem bancos públicos, ela pode emitir títulos, ela pode emitir moeda, então ela tem capacidade de se autofinanciar. O seu Estado do Rio de Janeiro não consegue financiar 10 bilhões. A União consegue se financiar em 170 bilhões no mesmo ano. Justamente por isso. Só que aí qual é a questão? Se passa a ideia de que a União não tem nenhum papel nessa engenharia toda, né? Então, ou seja, que tem que colocar então esses estados e municípios como se não tivesse nesse contexto de crise, recessão, que foi pontuado já aqui, né? Como se eles tivessem que se virar. Porque alguns fazem, outros não fazem, então teria risco moral se você premiasse os que não mantiveram as suas contas no azul. Então eu acho que esse é o sentido, eu sempre falo muito nas minhas falas, acho que é por isso que você fez a pergunta especificamente sobre esse ponto, né? Que na verdade, se for botar o dedo na ferida do problema, é um problema federativo. Ou seja, primeiro é entender essa simetria de poder entre a União e os estados e municípios, né? E não é simplesmente, né, como fala agora o Paulo Guedes, né, que é menos Brasília e mais Brasil, né, esse tipo de coisa, né, que poderia parecer que eu estou fazendo eco a esse tipo de discurso. Não, é de fato você criar uma instância de coordenação. Porque senão ele vai fazer a mesma coisa que recorrentemente a União geralmente faz. Ou seja, segundo seus interesses, ele vai facilitando, flexibilizando as coisas. Então, por exemplo, ele quer agora ter aprovação de uma série de reformas. Então ele vai usar esse poder financeiro que ele tem para forçar as bancadas regionais a apoiar isso. Então isso não tem nenhuma lógica institucional, federativa, articulada, é chantagem. Então se a lógica do menos Brasília e mais Brasil for instrumentalizar a chantagem que recorrentemente se faz, você não está solucionando o problema. Sim, tem que entender o pano de fundo disso, né? Ou seja, o gestor público, na situação que está, ele está topando qualquer negócio. Sim. Ele está sendo empurrado a topar qualquer negócio. Imagina você ficar sem pagar. Porque qual é o contexto? O contexto é que você tem um modelo federativo que você não permite aos estados e municípios ter a capacidade de autofinanciamento. Autofinanciar é rolar suas próprias dívidas, é isso que eu quero dizer. Claro.
Então, ele está buscando, o que é o raio da securitização? É você pegar a dívida boa, levar para o mercado financeiro, falar, ó, uma hora essa pessoa vai me pagar, só que eu preciso do dinheiro para agora. Então você me empresta, é um empréstimo disfarçado, você me empresta, e aí depois eu pago a você, claro que eu pago o que você me deu, mais juros. Então, na verdade, é uma lógica que, é claro, está empurrando o gestor público a falar o seguinte, a única forma de você ter liquidez, recursos no curto prazo, é você ser jogado para o mercado financeiro. Agora, como gestor público, ele vai topar qualquer negócio. Então, a gente não pode falar que o problema está ali no gestor público, local. Mas sim, e como você vai então redesenhar esse pacto federativo para você não colocar só opções como essa, que no final se transformam em formas de negociata. A SEDAI, o Flávio pontuou bem o fundo da questão, que é a questão agora de que ela tem a receber da União 5 bi. Se a SEDAI vira, porque ela é considerada uma empresa pública e como então uma entidade pública, ela não tem que pagar impostos cruzados. Isso. Entre o imposto, por exemplo, para a União, se ela é uma empresa pública estadual. Se ela vira privada, ela vai pagar. Ela vai pagar. Aliás, ousaria dizer que até poderia se contestar, esquece esses 5 bilhões passados, que agora é outra realidade e tal. Então você tira a luz da questão que é, se deve, é um ente público, não deveria receber, não deveria pagar, deveria a receber, mas não, o ponto é que tem que privatizar, porque privatizar que vai resolver a questão fiscal quando você não evidencia que você tem 5 bilhões a receber. Não é 400 milhões, 40 milhões, não. Isso apenas no âmbito da SEDAI, porque tem o problema também da Lei Candir. Sim, claro, não, porque esse é um exemplo direto, né, em cima do que você está falando, né, é um exemplo direto, né, ou seja, você quer defender a privatização pura e simples, né, com argumento financeiro, porque, na verdade, só se discutiu o financeiro, né? O Flávio pode reiterar isso, você não teve uma audiência para discutir saneamento público. A venda da SEDAI não foi feita com base num debate sobre saneamento público. Ela foi feita num debate sobre a questão financeira do Estado e que ela era um dos únicos ativos, patrimônio, né? Que poderia ser posto para você ter uma receita rápida ao você vender ela. Primeiro pôr ela sob garantias, mas já ali articulando para a venda dela em poucos anos. Até botar um pouco de gasolina na discussão, porque assim, já em duas intervenções dos nossos ouvintes, né, foi colocada essa questão de que, como se a crise do Rio ela fosse originária de um saque, de um roubo, e é um pouco a retórica que um pouco martelam na nossa cabeça, como se a crise do Rio fosse simplesmente o fato de se botar lá outra pessoa no lugar, você resolve o problema. Sim. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, o quanto que há de vazio de reflexão sobre os problemas reais do Rio de Janeiro. Não é simplesmente uma peça numa engrenagem que você troca, acerta o sistema. Eu tô querendo colocar o seguinte, por exemplo, a gente tem 5 bi a receber pela questão da SEDAI ali de impostos não pagos, né? E que deveriam então ser ressarcidos. Tem questão de Lei Candir que é 5 bi, é 4,5 por ano, né? Na verdade, o acumulado chega a quase 50 bilhões. Falando de 60 bilhões. Se for, no pegando caso, ao longo dos anos. Então, ou seja, os valores, eles são muito expressivos. Podemos dizer, se aí sim você quiser discutir em termos de saque, numa lógica que eu gosto de falar de agiotagem, né? Que é essa relação federativa e como. E aí a gente é passado muito, particularmente pela grande mídia, como se o buraco financeiro do Estado é pelo que o Cabral roubou, ou pelo que o grupo dele roubou. É claro que do ponto de vista de razoabilidade, de cuidar da coisa pública, é claro que essas coisas têm que ser investigadas, penalizadas, mas não é esse o buraco financeiro do Estado. É muito mais esse vazio institucional, essa dificuldade de ter um planejamento econômico para ter um modelo de desenvolvimento e saber ter barganha política com essas injustiças federativas. O Bruno. Bem, primeiro eu acho que a justiça
ela tem que garantir o que a gente sempre chama lá, o tal do Estado democrático de direito, né? Então você está lidando com mandatos dados pelo povo. Até então, você prendia pessoas que estavam fora do exercício do mandato. Passou-se agora a prender pessoas em mandato, em exercício. Mas veja bem, de maneira preventiva. Porque é isso que às vezes que a população, claro que ela assim, foi passada uma imagem, simplifica, né? A gente que fica acompanhando, a gente é um pouco mais chato, mas o detalhe é importante. Porque é o detalhe que garante a democracia. Qual é o detalhe? O detalhe é que a pessoa tem que ser julgada, pô. A pessoa foi eleita pelo povo. O povo que botou ela lá. Eu posso não gostar do cara ou gostar do cara, posso criticar a política dele, posso concordar com a política dele. Agora tem que respeitar o debate político. Qual é a hierarquia, né? No final das contas, do como funciona a sociedade. Não é? Os mandatos, enfim, exato, etc. Exato. Agora, evidentemente, ninguém está questionando que não tem que investigar. Agora, você criar uma mão pesada ali. Porque imagina se eu, por exemplo, eu sou um mero especialista, né? Não tenho poder de justiça. Imagina se eu obrigasse o governo federal a pagar tudo que me der. A população toda ia concordar comigo. É o que eles estão fazendo. Ou seja, eles estão fazendo um ato arbitrário, estão botando a mídia toda para ficar fazendo aquele espetáculo de prisões, e todo mundo leva a crer que o problema está ali, porque está botando todo mundo ali para ser chamado de bandido, safado, e por aí vai. Então, ou seja, está usando de uma certa, podemos dizer, emoção, angústia das pessoas. É justa, né? Com momento de crise, com momento de dificuldade financeira, até com orgulho, né, ferido, né, nacional e tudo mais, mas contra qualquer, propriamente, cuidado, ao meu ver, com essa questão da democracia. Qual é o problema, só para não me estender muito, mas onde eu quero chegar, porque me incomoda profundamente, pelo meu lado lá, pela parte econômica. Porque esse mesmo judiciário, ele acaba sedimentando espaço para a lógica da austeridade, para a lógica do conservadorismo fiscal, para a lógica de dizer que não há alternativas e você tem que seguir essa cartilha que impede a gente buscar alternativas econômicas para a saída. Porque, por exemplo, o judiciário em nenhum momento questionou a aprovação de uma venda da SEDAI daquela forma, sem audiência pública, por exemplo. O que é uma ilegalidade. A orientação econômica que prega essa austeridade, e aí, enfim, é uma palavra difícil, a gente nem sabe, né, se quiser eu esclareço o que é austeridade e tudo mais, né? Porque eu falo, todo mundo sabe o que é ladrão, corrupto, safado e tal, mas ninguém sabe o que é uma lógica de enquadrar, de pôr uma camisa de força no Estado, e exatamente você vota em alguém para ampliar esse horizonte de possibilidade de realização para a sociedade. E o que está sendo colocado é uma camisa de força que coloca, então, que esse espaço da política está sendo alijado. E você está criando uma normativa punitivista ali, que fala o seguinte, opa, não é só você não está só prendendo por corrupção, você está começando a moralizar, entre aspas, né, toda uma forma de ação do gestor público que impede ele de buscar outras saídas para investimento, para barganha federativa. Então, por exemplo, agora, só dá um exemplo, Paulo, se me permite isso, porque é uma coisa que está no calor do debate. Tem uma questão agora que estão dizendo que o perigo de flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, porque está no Congresso, foi votado e está para sanção presidencial, a questão que você tira a sanção para gestores municipais, quando a perda de receita, né, quando eles estouram o limite com despesa pessoal, né, por razão de uma queda de receita, por não ter reduzido as transferências feitas pela União, ou por ter reduzido o volume de royalties do petróleo, esse tipo de coisa. Então, ou seja, são fatores com origem em decisões da União. E eles estão falando, gente, você não tem, então, punir o gestor municipal por ele agora estar estourando o limite com despesa pessoal, porque a União passou, então, a reduzir o volume ali de repasse. Qual é o problema disso? Quando você estoura o limite com despesa pessoal,
você não pode mais ter transferências voluntárias da União e você não pode fazer operações de crédito para fazer investimento público. Então, ou seja, esse tipo de lógica impede, inclusive, você buscar alternativas para realizar investimento. E agrava, né? Agrava a crise. E aí a justiça não quer saber. Vai punir o cara. A União vai não só repassar recursos, como ela vai ter agora o respaldo legal para, inclusive, falar o problema é do gestor, que é ele que não está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Eu queria ir além nessa questão, porque a questão não é só o lobby, né? Porque senão a gente parte também de novo daquela questão lá que é só o problema está em quem serve os interesses e tal. Eu acho que o ponto é o seguinte: qual é o grau de unidade, por exemplo, da bancada fluminense? Boa questão. Qual é a visão, qual é a percepção que ela tem do problema do Estado do Rio de Janeiro? Não é simplesmente você falar, não pode deixar o cara ali ter uma articulação com empresa tal, ou deixar isso às claras para a gente rastrear, por isso que o futuro ministro da Justiça quer isso, né, porque facilita o trabalho dele, né, de rastreamento. Meu ponto é o seguinte, é que a visão estratégica, ou seja, não dá para o cara se eleger, ir para Brasília, por uma pauta às vezes fragmentária, e não querer minimamente compor ou passar então a discutir o problema do Estado que ele representa. Isso no Rio de Janeiro é mais grave que em muitos estados. Não vou dizer que talvez seja mais grave, porque não tem como a gente fazer esse cálculo. Mas particularmente ver que é extremamente problemático isso no Rio de Janeiro. Como nesse momento todo de crise, a nossa bancada tem uma capacidade mínima de barganha política. E olha que a gente tem o presidente da Câmara. Ele faz parte da nossa bancada. O que deveria, em tese, dar mais poder de negociação, barganha, articulação. E quanto a gente tem esse vácuo de reflexão sobre o Rio de Janeiro junto à classe política. O que não quer dizer que não seja uma boa classe política, para não ficar ali, para não tô... Agora, esse vácuo... de ter um papel, de ter uma atuação e tal. Agora, há uma dificuldade de ter uma unidade para criar frentes, articular com outros estados. Mas, Bruno, o problema não é só político. Vamos olhar, isso é um problema da ausência de um projeto estratégico para o Rio de Janeiro. E para o Brasil também. Para o Brasil, porque mas se pegar a situação do Brasil, mas a gente olha historicamente, mais grave ainda. Mas Paulo, se a gente olha historicamente São Paulo tem debate historicamente sobre o seu modelo de desenvolvimento, sobre o seu papel dentro do Brasil. O Rio de Janeiro não tem isso. E não é só na política. O Rio de Janeiro não tem isso em quase nenhuma esfera. Você, Bruno, é um dos poucos economistas do estado do Rio de Janeiro que se dedica a discutir e a pensar caminhos de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Quantos a gente pode apontar aqui no Rio que se dedicam a fazer isso com profundidade, como centro da sua trajetória acadêmica? São 10? Menos. São 5? Por aí, são 3? Né? Eu, sinceramente, quando eu penso aqui, eu penso em 2 ou 3. Né? Então é muito pouco. A gente olha no estado de São Paulo, é diferente. O papel que as universidades paulistas cumpriram historicamente... Mas é institucionalizado, elas foram criadas para isso. Elas foram criadas para isso. As universidades estaduais aqui no Rio de Janeiro nunca tiveram esse papel, não por responsabilidade delas, dos seus atores, mas porque o Rio de Janeiro nunca teve essa característica de se pensar. Né? Os próprios meios de comunicação do Rio de Janeiro são meios de comunicação voltados para uma agenda nacional. Os meios de comunicação de São Paulo, por mais que cumpram papéis nacionais também, são... Né, que discutem muito... Ardorosos defensores dos seus interesses paroquiais, regionais. Né? Só para completar... O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. São Paulo é o mundo, para eles. Né? Só para completar esse arremedo dele, né, é uma coisa que eu até me proponho aqui, não é propaganda pessoal, mas, ou seja, de criar, inclusive, né, estou junto com outros pesquisadores, tentando criar o que eu estou chamando de uma rede pró-Rio, que é exatamente você articular umas unidades de academia, gestores públicos, movimentos, né? A gente vai tentar articular isso junto com a sociedade. Né? Claro que isso é um processo que você sabe que isso é um processo, né? Não é uma coisa que da noite para o dia a gente vai conseguir ter um resultado.
Mas eu acho que é fundamental, né? A gente que viveu esse momento todo da crise, né? O Flávio estava lá de dentro, às vezes saindo, levando também as balas de borracha, às vezes, ou os gases, né? Que eram soltos, e a gente via, às vezes, um discurso que se colocava como discurso de liderança coletiva, mas que era vazio de debate estratégico, né? Ou seja, que até infantilizava, em certa medida, às vezes, o povo, no sentido de achar que o problema era só invadir a LERJ, que o problema estava resolvido, né? E então eu acho que esse é um desafio que, inclusive, eu estou me propondo aí com essa questão da formação dessa rede aí. É claro que são exercícios para a gente construir, mas eu acho que tem essa ideia um pouco que eu chamo de um certo nacionalismo federativo, né? Ou seja, você ter essa visão, que é importante a gente voltar a ter, né? De se botar no centro a questão nacional, mas ao mesmo tempo entender como ela depende, no momento atual, mais do que nunca, de discutir e chamar a população para entender essa importância e defender os interesses regionais. Excelente iniciativa, professor Bruno. Na medida do possível, queremos ajudar nesse esforço aí.